Presidente, estamos concluindo os trabalhos de uma medida provisória que pode ser a redenção para o futebol brasileiro. Essa medida provisória, que já teve constituída a sua comissão mista, aqui apresentada pela Presidente da República há 25 dias atrás, tem tramitado ao que pese os boicotes que têm sido protagonizados pela bancada que é patrocinada pela Confederação Brasileira de Futebol. Essa medida provisória foi uma iniciativa dialogada com o Bom Senso Futebol Clube. Bom senso, me parece, é o que falta, é o que precisa o futebol brasileiro, senhor presidente, para fazer jus aos títulos e honrarias que o futebol já teve ao longo de sua história e para preservar o respeito da mais exigente torcida do Brasil, que é a torcida dos nossos clubes e é a torcida pela nossa seleção. A melhor coisa que surgiu no futebol nos últimos 30 anos foi a democracia corintiana, entre 1980 e 1983, e agora esse movimento de jogadores de futebol, denominado Bom Senso Futebol Clube, que reúne os atletas mais conscientes e militantes do nosso país. Bom, o bom senso que parece estar surgindo, nos atletas, é o bom senso que falta à cartolagem do futebol brasileiro. Essa cartolagem, o time de dirigentes e executivos brasileiros, entre uma canelada e outra, escalou os seus pernas de pau mais importantes na seleção mundial de corruptos da FIFA. Seus dirigentes, recentemente, foram presos em flagrante pelo FBI e respondem a diferentes crimes na justiça americana. Outros dois ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e José Maria Marim, estão entre os investigados. Teixeira, por sua vez, se manteve exilado por muito tempo em Miami. Marim hoje está em uma cela especial da Suíça, com uma meia dúzia de altos dirigentes da FIFA. O atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o senhor Marco Polo Del Nero, não se envergonha de dizer que é pupilo e afilhado político de Teixeira e Marim, e é citado diariamente na imprensa como um provável alvo de investigação que fecha o cerco sobre ele e sobre o chefe de todos os chefes desse esquema corrupto mundial do futebol, que é o senhor Joseph Blatter. Em 2 de junho passado, 3 dias após ser reeleito para um 5º mandato, o senhor presidente da FIFA vergonhosamente renunciou. Essa entidade, a FIFA, que tem uma dimensão mundial, tem mais membros do que a FIFA, 209 membros, e que tem entrado repetidas vezes num círculo vicioso de corrupção. Este esquema foi revelado através de delações premiadas, gravações, documentos que mostram a que nível de vergonha o futebol mundial chegou. Esse nível de vergonha do futebol mundial demonstra que até que a Copa do Mundo, principal evento do futebol mundial, que ocorre a cada 4 anos, foi também corrompido. Sabemos agora que a África do Sul só ganhou para ser sede da Copa de 2010 contra Marrocos, porque demonstrou mais bola, ou melhor, mais dinheiro do que o seu co-irmão africano. A África do Sul, Marrocos, perdeu a indicação, mesmo tendo pago propina aos cartolas para ser sede daquela Copa do Mundo. Este é o lamaçal, senhor presidente, que patinam também os brasileiros Del Nero, Teixeira e Marim. E este lamaçal exige a intervenção firme
das autoridades que devem zelar pelo jogo limpo e decente. Por isso, senhor presidente, eu saúdo a iniciativa que o governo teve, a boa iniciativa, em propor a medida provisória 671, que, ao contrário das outras medidas provisórias que parcelavam a dívida dos clubes, esta impõe obrigações aos clubes. Oferece ajuda aos clubes endividados do país e, veja, é bom que se diga porque, às vezes, procuram inverter. Os clubes se endividaram porque não cumpriram com as suas obrigações que todo brasileiro e empresa brasileira tem com o fisco ou obrigações trabalhistas com o Ministério do Trabalho e para com seus trabalhadores. Então, os clubes, às vezes, até agora, sempre exigiam, mesmo sendo devedores. É um dos raros casos do mundo em que o devedor se arvora à condição de credor, mesmo sendo devedor. Esta medida provisória, ao diferente das outras negociações que ocorreram até agora, propõe que as dívidas dos clubes sejam renegociadas, mas impõe contrapartidas. Contrapartidas de moralização da relação entre clubes, as federações e o poder público. Esta medida provisória impõe, inclusive, um dispositivo em que as confederações e federações de futebol têm que ter regras de transparência para os seus associados. E não tendo essas regras, os clubes podem delas se afastar e montar ligas. Como, por exemplo, existe hoje no futebol europeu. No futebol europeu, a confederação de futebol ou a federação, ela é só responsável pelo selecionado nacional. Os clubes se organizam em ligas, em associação comum, em ligas e passam a gerir os seus campeonatos. A AMP exige dos clubes e entidades a reformulação de sua obsoleta gestão interna, para abrir espaço a executivos modernos, capazes de combater o crônico endividamento que gera a diáspora dos principais craques do futebol brasileiro. São medidas básicas, triviais, que são exigidas dos clubes. Pagamento em dia dos salários dos atletas, divulgação pública do seu balanço de receitas e despesas, limitação de endividamento e, talvez a mais importante delas, a democracia interna nos clubes, federações e na Confederação Brasileira de Futebol, com limite de reeleições, uma regra democrática básica que deveria ter em qualquer associação. O senhor João Avelanche, senhor presidente, presidiu o futebol brasileiro entre 1958 a 73 e só deixou o posto após assumir a presidência da FIFA, onde reinou de 1974 a 1998. Um tempo maior do que a ditadura de 21 anos dos generais brasileiros, que o Cartola apoiou com o ardor de um radical torcedor hooligan. Veja, senhor presidente, isto é uma regra básica que não poderia e não pode continuar na trajetória do futebol brasileiro. O senhor João Avelange saiu da direção da CBF, entregou o comando para quem? Quase em uma monarquia hereditária, para o seu genro, Ricardo Teixeira, que presidiu a entidade de 1989 a 2012. Teixeira e o seu vice-presidente Marim agasalharam Marco Polo Del Nero, desde 2003, na Federação Paulista de Futebol, preparando uma transição segura na CBF para preservar os anéis e salvar os dedos. No último dia 9 de junho, na Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados, o senhor Del Nero foi claro em classificar o senhor Marim, um contraventor, um criminoso, preso hoje, como um grande companheiro. Veja, senhor presidente, que eles claramente se conhecem e eles claramente, obviamente, se merecem. O vexame pode ainda ser maior na CPI da CBF, que foi aprovada aqui
requerimento do senador Romário, que eu subscrevi, que outros senadores subscreveram, onde na CPI, entre outras coisas, temos que fazer a convocação daquelas pessoas íntimas de Deonero. E temos que saber como ele conseguia recursos para distribuir presentes de luxos, como carros importados, cirurgias plásticas para as pessoas com quais eu tinha relação. Enfim, a CPI tem que ser instalada logo. Esta CPI tem que ter um relatório isento e é um instrumento necessário para pôr esta paixão nacional. O futebol em nosso país não é só paixão, aliás. O futebol faz parte da cultura nacional. Mas o preço a ser pago, se esta medida provisória 671 não for aprovada, ou se a CPI da CBF, montada aqui no Senado, não resultar em investigação concreta, o preço a ser pago é altíssimo. É a continuação das vergonhas de 7-1 em Copas do Mundo que tivemos na última Copa, ou ontem, que estamos prestes a seguir na Copa América no Chile. Há um obsceno processo hereditário na cartolagem nacional, presidente. E por isso que nós precisamos fazer um processo sanitário aprovando a medida provisória 671. Quero só citar o artigo 5º do texto original da medida, dessa medida provisória, e exclui do refinanciamento dos clubes aqueles que insistirem na manutenção dessa aristocracia futebolística. Propõe, como eu já disse, campeonatos organizados por entidades que não limitem a reeleição a única vez, que não tenham entidades que não limitem a reeleição por uma única vez, que não tenham conselho fiscal autônomo, que não dê direito de voz e voto aos seus atletas, que não publiquem regularmente seus relatórios contábeis, ficarão afastados e banidos de acordo com o texto da medida provisória. Ocorre, senhor presidente, como eu já disse, na semana passada, 3 reuniões da comissão mista foram boicotadas pela bancada da bola. Ou melhor, como diz meu colega senador Romário, pela bancada da CBF. Essa semana conseguimos finalmente ler o relatório do deputado Otávio Leite. Mas eu espero que semana que vem nós consigamos aprovar esse relatório, apesar das pressões e boicotes feitos por aqueles deputados ou aqueles parlamentares que são patrocinados pela CBF. Esta medida provisória, além da limitação do mandato do presidente a uma única reeleição, ela, como sugerido pelo bom senso, pede a democratização das instâncias de decisão da CBF, o que inclui o seu colégio eleitoral, a Assembleia Geral e os conselhos técnicos. Isso é mais uma das reivindicações do Bom Senso Futebol Clube, que também sugere diminuir a cláusula de barreira para a inscrição de chapas de candidato à presidência da CBF e abrir a Confederação Brasileira de Futebol a quem deve ser seus verdadeiros donos, os clubes de futebol do Brasil e os atletas profissionais. Além disso, a adoção de medidas de fair play financeiro previstas na MP, os companheiros do Bom Senso Futebol Clube pregam o banimento do esporte de todos os envolvidos em escândalos de corrupção. A julgar isto, o atual presidente da CBF já deveria, por dignidade, há muito ter renunciado da direção dessa entidade. Senhor presidente, semana que vem nós estamos a assistir nos campos de futebol o vexame do nosso selecionado nacional, do nosso scratch nacional. Há muito tempo que nós não desacreditávamos tanto como agora. E isto tem uma relação direta com o lamaçal, com o festival de lodo e corrupção que se tornou as entidades do nosso futebol. Por isso, hoje, este que é o principal esporte de nosso país e que, eu repito, marca indelével
não só como esporte, mas marca indelével da nossa cultura, é fundamental que se tenha a pressão necessária para a adoção das medidas de moralização do nosso principal esporte. E essas medidas só virão com a aprovação dessa medida provisória 671, no texto original que veio aqui para o Congresso Nacional, e com a instalação isenta da CPI que está sendo proposta aqui no Senado. Senador Cristóvão, tenho o maior prazer em lhe ouvir. Senador Rodolfo, ainda bem que algum de nós se preocupa com isso, que é a corrupção no futebol, além do Romário, que tem trazido isso, e de outros de nós, inclusive, que assinamos a CPI. É lamentável que até no futebol, e o pior é que a gente sabe que principalmente no futebol, a corrupção está dominando a prática da política, porque é a política do futebol, senador. E isso vem, em parte, da reeleição sucessiva dos dirigentes, porque a sucessão sucessiva de dirigentes termina sendo a base para a criação de máfias. Ninguém é reeleito, muitas vezes, num cargo executivo, sem terminar criando em torno a si uma máfia daqueles que recebem as benesses. Isso está acontecendo também, a gente não pode fechar os olhos nos sindicatos. Hoje, alguns sindicatos centrais, depois de sucessivas reeleições dos mesmos dirigentes, cria-se um apego tal ao poder que o grupo termina virando máfia, com consequências, inclusive, do uso da violência, como já aconteceu em outros países. O Brasil não ficará avesso. Nós precisamos ter regras. Eu, há tempo, já propus aqui que ninguém em cargo executivo possa ser reeleito mais de uma vez. Nem em entidades privadas, a não ser aquelas que são propriedade. Porque proprietário não se reelege. Proprietário, ele é proprietário até perder a propriedade. Mas até dirigente de condomínio que é eleito, líder sindical que é eleito, clube de futebol que é eleito, tudo que for um processo de escolha, uma reeleição. E agora, felizmente, estão acabando com a reeleição para presidente, governador e prefeito. Essa é a realidade. E o senhor está trazendo aqui porque o futebol é uma das coisas sagradas desse país. A corrupção na política cria uma consciência muito negativa na juventude em relação à política. Eles estão fugindo da política. Agora, quando os jovens, as crianças percebem que o futebol, essa coisa sagrada deles, é palco de corrupção, eles passam a desacreditar até no futebol. Por enquanto, o que se tem notícia é de que receberam dinheiro para a escolha da sede de Copa do Mundo. Quanto tempo vai levar para descobrir que houve também dinheiro para decidir quem vai ser o campeão? Quanto tempo vai se levar para descobrir que teve gente ganhando dinheiro para levar gol e outro para fazer o gol? Ou será que a gente tem certeza que nunca aconteceu isso? O dinheiro correu frouxo para escolher quem vai sediar. Quem garante que não correu frouxo em algumas Copas para escolher quem vai ser o campeão? Ou escolher quem vai perder? Pode ter acontecido. Imagine as nossas crianças como ficam. Quando começarem a desconfiar que seus times perderam um campeonato por corrupção, por compra, senador, e não por que o outro time foi mais qualificado. Por isso a importância da gente tratar o assunto da corrupção do futebol aqui. É algo mais profundo do que apenas corrupção. É parte do processo de deseducação do Brasil, partindo das crianças, criando essa desconfiança das crianças em relação às coisas. Isso é uma tragédia que muitos não estão percebendo. Agora, eu aproveito isso para dizer que o que me entristece nesse assunto do futebol é porque o futebol, para mim, tem sido sempre o grande exemplo que eu dou de como é possível, num país, haver democracia social em um setor. Veja bem, se a gente olhar bem, as fotos das nossas seleções brasileiras de futebol,
a gente não vê quase branco. A gente não vê rico. Diga um filho de rico que chegou à seleção brasileira de futebol. Por que é isso? Não tem pernas boas, filho de ricos? Não. Sabe por quê? Porque a bola é redonda para pobre também. A bola é redonda para todos. Como a bola é redonda para todos, todos podem jogar. Como todos podem jogar, quem chega lá em cima são os melhores mesmo. Na educação, não. Na educação tem as escolas redondas e as escolas quadradas. A parcela rica estuda em escolas redondas. A parcela pobre, salvo uma ou outra exceção, estuda em escolas quadradas. Então, lá em cima, na seleção brasileira de cientistas, doutores, é tudo branco e rico, salvo exceções. É o contrário do futebol, que a bola é redonda no futebol e a escola é quadrada para os pobres. Eu nem sei como a elite brasileira não descobriu, nem teve a ideia de fazer com que pobre só jogasse com bola quadrada, para que os filhos deles, do rico, chegassem na seleção. Agora, veja bem, não inventaram a bola quadrada, mas no começo, até os anos 20 e 30, só jogava futebol profissional brancos e ricos. Se eu não me engano, é por isso que chamam o Fluminense de pó de arroz. Exatamente. Porque os jogadores mais escurinhos tinham que botar pó de arroz para parecer que era, cada um deles, branco. Mas houve a democratização. Aí os negros foram aceitos. E tomaram conta os pobres e os negros, porque eles são a maioria. E sendo a maioria, e a bola sendo redonda para eles também, eles terminam chegando lá em cima. Imaginem se fosse ainda proibido negro e pobre jogar futebol. Vocês acham que o Brasil era campeão mundial de futebol se só branco e rico jogasse? Não era. É o que acontece com a ciência, é o que acontece com a competitividade industrial. Como a gente não deixa que os pobres cheguem lá em cima, a gente está jogando fora milhões de cérebros. Felizmente, não jogamos fora milhões de pernas. Até porque, como para a pessoa são 2 pernas por cada uma, e a cabeça é só uma por cada pessoa, o número de pernas que a gente ia jogar fora era ainda maior. Esse país não desperdiçou pernas para o futebol, mas desperdiçou cérebros para a ciência. Porque o campo de futebol trabalha com as pernas, a escola trabalha com os cérebros. E o campo de futebol, as regras são as mesmas, mas na escola a regra é diferente. Escola privada, dos ricos, não tem greve, tem giz, tem equipamento, tem aula integral, porque se não for na própria escola, inglês, francês, karatê, ginástica, tem um outro espaço. Então, as regras são de um tipo para a parcela rica. A regra da parcela pobre na educação é diferente. No futebol é a mesma. Não tem regra de futebol para branco e regra de futebol para preto. Não tem regra de futebol para rico e regra de futebol para pobre. A escola tem. O futebol é o exemplo do ponto de vista da democratização dos talentos. O talento de um jogador de futebol nada tem a ver com a renda dos pais. O talento na ciência tem a ver com a renda dos pais. Não porque filho de rico é mais inteligente, mas porque filho de rico tem escola melhor. Por isso, o grande desafio da gente é tratar a educação como tratamos o futebol. Redondear todas as escolas do país. Como todas as bolas de futebol são redondinhas. Até as de meia. Mas são redondas. O material pode ser diferente, a forma é a mesma. Aí tem que redondear. E não há outra forma de redondear, e aqui eu agradeço ao senador Randolph pelo parecer que deu ao meu projeto, não tem outra forma de redondear as escolas se não for o governo federal que adote as escolas. Se a gente deixar 5.600 sisteminhas educacionais, um para cada cidade e estado, dá quase 5.600, não vamos redondear. São 5.600 formas. Nem dá mais para ser quadrado e redondo, tem que ser quadrado, losango, retangular, tudo. 5.600 sistemas escolares nós temos na rede pública. Tem que ser um só. Agora, respeitando a especificidade na hora de definir o currículo, dando liberdade pedagógica dentro da sala de aula ao professor, não é nem ao prefeito, como alguns querem, é ao professor.
descentralizando para que quem mande na escola sejam os pais, os alunos maiores, os professores e os servidores, e não o prefeito. Ou seja, eu defendo a descentralização. Agora, a carreira do professor tem que ser uma, como é a carreira dos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, das escolas federais, que são as melhores do Brasil, na educação de base, na média, as nossas 520, com 250 mil alunos. Nós temos 250 mil alunos que têm escola pública gratuita da maior qualidade. Por que os outros 50 milhões ficam de fora disso? Por quê? Qual é a justificativa para federalizar para 250 e não federar para os outros? Quando eu vejo um prefeito dizer que é contra a federalização, eu pergunto, o senhor não quer uma escola federal na sua cidade? Quero. Então, por que não quer que todas sejam federais? Qual é a lógica disso? Então, o futebol, que é um exemplo de democratização do talento, de respeito ao talento, que a gente não vê na educação respeito ao talento, a gente vê respeito ao dinheiro e à cidade. É como se, na educação, toda criança que nasce, a gente põe um carimbo aqui, CEP, da cidade onde mora, e outro CPF, do pai e da mãe. Aí ele é marcado por aquilo. O futebol não tem carimbo na testa, tem a competência nas pernas, porque as regras são as mesmas, porque a bola é redonda para todos. A gente tem que redondear as escolas do Brasil. Mas, para isso, precisa acabar com a corrupção também na CBF, porque a corrupção é capaz, eu não diria de fazer quadrada a bola, mas escolher quem ganha. Quem garante que não está havendo corrupção na hora de definir os jogadores da seleção brasileira de futebol? É uma das suspeitas, inclusive. É uma das suspeitas. Que deve ser motivo de investigação. Ou seja, a democratização que a gente vê do talento sendo ferida pelos interesses monetários dos dirigentes. Daí a importância da CPI e a importância de senadores como o senhor estarem aqui trazendo esse assunto para essa casa. Esse é um assunto muito importante para o Brasil, embora alguns digam que nem tanto. Parabéns por trazer esse problema. Senador Cristóvão, eu lhe agradeço e só reiterar dois aspectos do que Vossa Excelência aqui destaca. O primeiro é o futebol em nosso país, ele fez parte da cultura nacional, ele é incorporado à cultura e identidade nacional por uma circunstância, presidente. Ele nasceu no país como um esporte da elite. Era, até o começo do século XX, futebol. Os nomes de cada uma das posições no campo eram denominações inglesas, porque de lá foi importado. Beck, St. Ralph e assim por diante. O futebol abrasileirado, vou dizer assim, senador Cristóvão, foi uma conquista do povo brasileiro. Foi exatamente os mais pobres que insistiram em praticar aquele esporte da elite e que tornaram aquele esporte da elite no mais popular esporte do nosso país e mais do que mais popular esporte do nosso país. Foram os mais pobres, os negros, não à toa que o maior jogador da história do futebol brasileiro é um negro, foram os mais pobres que levaram o futebol brasileiro à condição de identidade nacional e a ser, por muito tempo, o melhor futebol do mundo. Por muito tempo, porque hoje, da forma que está organizado e com a ausência de espaço para craques, esse posto, temos que admitir, o perdemos. O outro aspecto, senador Cristóvão, que Vossa Excelência, eu, na verdade, é que fico honrado em ter sido o relator do projeto de lei de Vossa Excelência que propõe a federalização da educação. É, sem dúvida alguma, a alternativa para nós buscarmos universalizar. Nós temos números no Brasil que são inaceitáveis. Eu sempre destaco, o pior deles é nós ainda termos 9% da nossa população de analfabetos, 15 milhões de brasileiros. E como enfrentar dilemas como este? É a União assumindo a responsabilidade estratégica pela educação, que é, senador Cristóvão, que busca o projeto de Vossa Excelência. Por isso, a honra foi minha relatá-lo. E eu espero que nós possamos aprovar o projeto de Vossa Excelência na terça-feira na Comissão de Educação, para que ele siga logo para a Câmara. Veja, Vossa Excelência fez uma comparação. A carreira de professor
Tem que ser carreira como é a carreira de um membro do Ministério Público, como é a carreira de um membro do Judiciário. Tem que ser tratada dessa forma, como até é tratada em outros países. Pois bem, eu diria a mesma coisa aqui. A União tem que definir a educação como o objetivo estratégico e com metas concretas a serem cumpridas. Resolver problemas como o analfabetismo, só o resolveremos se a União assumir a responsabilidade por isso. Assumir a responsabilidade do tratamento de todos igualitariamente, de todos, das escolas do Maranhão, as escolas do Maranhão, onde tem 1/3 da população analfabeta, serem tratadas como as escolas de São Paulo, em que o índice de analfabetismo é praticamente insignificante. É isso que diz o projeto de Vossa Excelência. Por fim, senhor presidente, eu espero que essa semana a gente aprove na comissão mista o relatório da medida provisória 671. Eu repito, ao trazer futebol para cá, eu não estou trazendo um esporte, estou trazendo algo que faz parte da identidade do brasileiro. E este brasileiro que tem sofrido tanto e não sabe as causas do sofrimento em relação a uma das poucas paixões que tinha. E as causas do sofrimento é que onde tem corrupção e onde se montam esquemas corruptos, sempre redunda o que está acontecendo hoje com o futebol brasileiro. É corrupção em âmbito mundial na definição das sedes de Copa do Mundo, é corrupção na contratação de jogadores, é corrupção, sim, senador Cristóvão, até na escalação. Por isso, eu quero chegou o momento do Estado brasileiro, através do Parlamento, cumprir a sua responsabilidade. Porque nós não podemos tratar a corrupção no futebol, que é a corrupção de um valor nacional, de forma e de maneira menor como é tratada a corrupção no poder público. Ambas são danosas à sociedade brasileira. A corrupção no futebol, ela sequestra sonhos de todos nós. Ao criança, crescemos admirando e aprendendo a jogar futebol. A corrupção no futebol sequestra sonhos de gerações de brasileiros. E é por isso que é necessário, nesse momento, ter uma medida por parte do Estado brasileiro através do seu parlamento. Porque quando o nosso principal esporte é representado na escala internacional, os símbolos que lá são levados é a bandeira e o hino nacional. É por isso que este esquema corrupto tem que ter um basta. E este basta, eu espero que o Parlamento brasileiro, com essa CPI que montou, esteja à altura de responder a essa necessidade. Senador Wellington, com o maior prazer. Senador, eu também faço parte dessa CPI, fui indicado também pelo meu partido, o Bloco, e creio que Vossa Excelência coloca aqui o mais básico de tudo. Exatamente a corrupção que acaba com a expectativa de uma geração. Quantas crianças nasceram pensando nos Pelés, pensando em todos os astros que motivaram essas crianças, inclusive para ir para o esporte, para a educação, como disse aqui o senador Cristóvão. Ontem eu estava conversando com o nosso companheiro conterrâneo de Mato Grosso, senador, o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, meu conterrâneo do Mato Grosso, e ele, Gilmar Mendes, e ele dizia, ele é um pelezista, né? E, inclusive, lá no gabinete tem as camisas, e ele dizendo da decepção dele, ele como ministro, do que está acontecendo com o futebol brasileiro. Exatamente nesse ponto que ele tocava. E eu lembrava que ele, como pelezista, ele falou, mas naquela época a gente tinha uma geração, né, de grandes astros, e o Brasil hoje até nisso está carente. Nós temos o Neymar, que se destaca hoje na seleção brasileira, e tirou o Neymar da seleção, foi aquela tragédia do 7-1, né, que deixou todos nós brasileiros assim, extremamente estarrecidos, né, nos estádios, todo mundo chorando, e sem saber o que significava aquilo. Talvez hoje, com o que está acontecendo, a gente começa a entender esse processo da corrupção,
que realmente faz com que a gente tenha que despertar. E Vossa Excelência coloca também que temos que encontrar solução, inclusive legislativa. Eu apresentei na Câmara dos Deputados um projeto de lei em que proibia mais do que uma reeleição em todas as entidades sociais. Foi considerado inconstitucional. Mas eu creio que uma CBF que representa, né, todo o patrimônio do Brasil, mesmo que ela não tenha recurso público direto, mas ela tem recurso indireto. Por isso, eu acredito que também essa questão de permitir com que federações, confederações, possa ter reeleição aí ad eterno, 20, 30 anos o mesmo presidente, com a sucessão familiar, isso também tem sido uma grande causa de corrupção. Agora, a CBF, a FIFA já tomou essa decisão de não permitir mais a reeleição. A CBF está tomando essa decisão, mas eu creio que isso, inclusive, é um aspecto que a gente precisa discutir até em outras entidades, outras instituições brasileiras, para que a gente não tenha a situação já comprovada hoje que estamos vivendo no mundo do futebol, no mundo das esperanças, né, das crianças que tanto o senador aqui, Cristóvão, fala, né, porque o esporte tem a ver diretamente com a educação. É o estímulo para que a criança, a juventude não vá para a droga, mas essa decepção pode fazer com que o Brasil, que é o país tão famoso mundialmente através do futebol, causa também essa questão, essa situação possa também castrar essa nova geração que está aí, como foi a questão da ditadura, na questão da política, que hoje nós temos dificuldade de encontrar lideranças, né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e quero me somar lá na CPI para que a gente encontre caminhos para fazer com que a criatividade, a arte do brasileiro, ela possa ser enaltecida, principalmente com estímulos que ele está ali competindo com a verdade e não competindo com a mentira, como desde a escalação e até quem tem que marcar o gol ou o goleiro que tem que deixar a bola entrar. Muito obrigado. Senador Wellington, fico feliz com a vossa presença na CPI e a sua missão e dos membros da CPI é árdua. Eu lhe digo, não há solução quando alguma instituição chegou ao fundo do poço da crise, e é o caso do futebol brasileiro, e é o caso da sua Confederação Brasileira de Futebol, não há solução que não seja uma reforma profunda. E as instituições do futebol brasileiro, eu acredito que não há mais dúvida de que estão no fundo do poço da crise. É uma crise que ataca a Confederação Brasileira de Futebol, as federações de futebol, que, via de regra, algumas existem só para corruptamente manter o esquema que domina a Confederação Brasileira de Futebol, e os clubes. Os clubes, eu quero reiterar, a medida provisória 671, que iremos apreciar agora, a novidade dela é que impõe condições de cláusula de transparência para os clubes e impõe condições da necessidade de participação de atletas e de outros atores na vida social dos clubes. Por isso, os clubes têm que ter a compreensão que são devedores, e a medida provisória é o Estado brasileiro dizendo quais são os mecanismos para que eles quitem essas dívidas. Não podem se posicionar e se portar como credores. Mas, senhor presidente, quero agradecer o espaço, o tempo dedicado por Vossa Excelência, e eu espero seriamente que esta casa aprove a medida provisória 671 e em seguida a CPI da CBF possa cumprir o papel histórico de moralizar o futebol brasileiro.